De uma vida marcada pelo abuso, racismo e a obesidade, David Goggins era um menino exausto e sem nenhum propósito de vida, quase sem forças para lutar, mas que ainda tinha um sonho de um dia entrar para a Força Aérea. David tinha todos os motivos do mundo para desistir e aceitar a sua realidade. Mas através de uma determinação implacável, David Goggins usou sua dor como combustível para se tornar o que viria a ser o cara mais casca-grossa do planeta, quebrando diversos recordes e superando desafios que pessoas comuns nem cogitaram tentar. Neste vídeo, vamos mergulhar na incrível transformação de um homem que desafiou todas as probabilidades, de exterminador de baratas a um dos mais respeitados Navy SEALs, ultramaratonista e recordista do Guinness. A história de David Goggins é um testemunho de pura resiliência e força de vontade. Meu nome é Davi e você está no canal Revolução Mental. Nascido em Buffalo, Nova York, David Goggins enfrentou uma infância marcada pela violência e pelo abuso. As agressões diárias de seu pai Trunis deixaram nele cicatrizes profundas, transformando-o em um menino exausto, traumatizado e sem esperança. David era obrigado a trabalhar na Skateland, o ringue de patinação do seu pai, onde ele, sua mãe e seu irmão levavam uma rotina exaustiva, sem nunca receberem um centavo pelo trabalho. Ele sabia que qualquer deslize resultaria em mais uma agressão violenta. Cada dia se tornou uma aula de sobrevivência, onde sua mãe se esforçava para que seu pai não surrasse ela nem seus filhos com o cinto. David fazia xixi na cama quase todas as noites, e o medo e a tensão constante não só abalaram seu bem-estar emocional, mas também o físico, resultando em uma gagueira e em dificuldades de aprendizado na escola. Depois de anos de agressões constantes, David, sua mãe e seu irmão fugiram para Brasil, Indiana, em busca de uma vida melhor. Em Indiana, a vida não se tornou mais fácil para David e sua família. Eles se mudaram para uma casa subsidiada pelo governo, onde o aluguel de apenas $7 por mês refletia a dura realidade financeira que enfrentavam. A pobreza era uma companheira constante, e as dificuldades financeiras eram um lembrete diário das lutas que ainda tinham pela frente. A ansiedade de David, alimentada pelos traumas do passado, tornou-se uma sombra que o seguia, levando-o a buscar ajuda psiquiátrica. Mas, em vez de alívio, o tratamento só intensificava o turbilhão de emoções que ele lutava para controlar. O estresse se manifestava fisicamente, com a perda de cabelo e manchas na pele que marcaram uma dura batalha interna. Encurralado pela pressão de se adaptar e se superar, David começou a colar na escola. Era o caminho de menor resistência, uma fuga temporária das expectativas que pareciam inalcançáveis. Mas cada atalho o empurrava mais para um destino que ele desesperadamente queria evitar: o fracasso. Foi nesse cenário de luta e incerteza que a mãe de David conheceu Wilmoth Irving. Wilmoth, que se tornou a figura mais próxima de um pai que David já tivera. Com Wilmoth veio um vislumbre de estabilidade e a possibilidade de um recomeço. Ele ofereceu a David e sua família algo que eles nunca haviam experimentado verdadeiramente: apoio, orientação e a chance de construir uma vida longe das sombras do passado. A morte de Wilmoth Irving foi um golpe devastador para David e sua família. A estabilidade e o apoio que ele havia trazido desapareceram de repente, deixando-os em um estado de choque e luto. A perda de uma figura paterna tão influente mergulhou David em um mar de incertezas, e a sua busca por normalidade na escola tornou-se ainda mais desafiadora. David tentava se esconder do mundo, buscando invisibilidade na última fileira da sala de aula, onde se encolhia na cadeira, esperando passar despercebido. Ninguém vai me xingar se ninguém me vir, pensava ele, enquanto lutava para manter suas notas na média, mesmo recorrendo à cola. A educação, que ele negligenciou, revelou-se um obstáculo inesperado em seu caminho para a Força Aérea, uma instituição que valorizava o conhecimento e a aprendizagem muito mais do que ele imaginava. O fracasso na bateria de aptidão vocacional das Forças Armadas, a ASVAB, foi um choque para David. Preparado para colar como sempre fizera, ele se viu sozinho, sem recursos para enfrentar um teste que exigia verdadeira competência.
Com apenas 20 pontos de 99 possíveis, ele não atingiu nem o mínimo necessário para ser considerado pelas Forças Armadas. O segundo alerta veio na forma de uma carta, marcando-o como um estudante à beira do fracasso acadêmico. As faltas não justificadas e as notas baixas pintavam um quadro sombrio de seu futuro, a menos que ele mudasse drasticamente seu comportamento e desempenho. David se olhava no espelho e via um valentão sem rumo, sem objetivos, sem futuro. A repulsa que sentia por si mesmo era tão intensa que desejava destruir aquele reflexo. Mas em vez disso, ele se confrontou com a verdade dura. Era hora de enfrentar a realidade, de assumir responsabilidade por sua vida e de fazer as mudanças necessárias para não apenas sobreviver, mas prosperar. Ele acabou criando um ritual simples. Noite após noite, ele se colocava diante do espelho, raspando o rosto e o couro cabeludo, como um símbolo de renovação e determinação. Ele falava alto, confrontando-se com a verdade nua e crua de sua situação. Não havia espaço para desculpas ou meias-verdades. Era um momento de pura honestidade. Ele escrevia seus objetivos em post-its, cada um representando um passo em direção ao homem que ele queria se tornar. E ao colocá-los em seu espelho da responsa, ele criava um altar de responsabilidade pessoal, um lugar onde cada dia começava com um lembrete das promessas que ele havia feito a si mesmo. No início, esses objetivos eram simples: manter-se organizado, cuidar das tarefas domésticas, manter uma aparência limpa e arrumada, estudar para a prova, as VAB. Mas com o tempo, eles evoluíram para metas mais significativas, desafios que o empurraram para além de sua zona de conforto. O espelho da responsa tornou-se o guardião de sua evolução, um testemunho diário do progresso que ele estava fazendo, não importa quão pequeno. David descobriu que essa estratégia de autoconfronto e responsabilidade era poderosa, não apenas para ele, mas para qualquer pessoa em qualquer estágio da vida. Seja alguém se aproximando da aposentadoria, passando por uma separação dolorosa, lutando contra o excesso de peso, enfrentando uma deficiência ou simplesmente alguém que sente que desperdiçou anos vivendo sem propósito, o espelho da responsa serve como um lembrete de que a mudança é possível. Mas a mudança exige mais do que apenas reconhecer a necessidade dela. Requer ação e uma dose de dureza consigo mesmo. O tom severo que ele usava ao falar consigo mesmo era essencial. Era o que o colocava de volta nos trilhos, a voz que não aceitava desculpas e que o impulsionava a seguir em frente. Naquele verão, entre o penúltimo e o último ano do ensino médio, David estava assustado e inseguro. Ele sabia que não era o aluno mais brilhante e que havia negligenciado suas responsabilidades por muito tempo, mas ao ler a carta da escola, ele não pôde mais negar a realidade. Era hora de mudar, e a única maneira de fazer isso era encarando a realidade. A mesa da cozinha se transformou na sua sala de estudos 24 horas por dia, e na terceira tentativa, conseguiu alcançar o nível mínimo exigido pela Força Aérea e ainda concluir o ensino médio. Viver com objetivos foi o que mudou a vida de David Goggins. Estudar e malhar davam tanta energia para a sua mente que o ódio foi se esvaindo da sua alma. Os anos de David Goggins na Força Aérea foram marcados por desafios e aprendizados. Ele se destacou rapidamente, tornando-se um recruta exemplar, e logo estava a caminho de realizar seu sonho de se tornar um paraquedista de resgate. Seu desempenho físico era notável, mas a água revelou-se seu calcanhar de Aquiles, uma barreira que testava sua coragem e determinação. A descoberta da mutação genética foi um ponto de inflexão. A possibilidade de uma morte súbita durante o treinamento físico intenso era uma preocupação real para os médicos. E David foi afastado, uma decisão que ele acolheu secretamente com alívio. A incerteza sobre a mutação e a possibilidade de escolher seu próprio destino pareciam uma segunda chance, mas a perspectiva de reiniciar o treinamento aquático do zero foi demais para ele. Internamente, ele ainda não havia conquistado a fortaleza mental necessária para enfrentar tal desafio. Quando confrontado com a decisão de continuar ou não, David escolheu a segurança, uma escolha que ele sabia ser uma desistência disfarçada.
A força aérea, que deveria ter sido sua salvação, tornou-se um lembrete de uma oportunidade perdida. Ao ser dispensado, ele se viu em um estado de negação, refugiando-se na comida e no levantamento de peso, uma tentativa de enterrar sua vergonha e frustração. A academia e a mesa da cozinha tornaram-se seus santuários, mas também seu cárcere, chegando a pesar 135 quilos. Apesar de sua aparência intimidadora, David estava paralisado por um medo profundo e uma alma cheia de traumas e fracassos. Ele estava se escondendo em desculpas, trabalhando como dedetizador, entrando e saindo de sombras escuras, exterminando ratos e baratas. Mas algo dentro dele ansiava por mudança. O dia em que David Goggins começou a assumir o controle da sua vida começou como qualquer outra, ao chegar do trabalho e ligar a TV. A voz do apresentador penetrava em sua mente. As palavras Navy SEALs, mais difícil do mundo, atingiram-no como um raio. A imagem de homens enfrentando a semana infernal do treinamento BUD-S despertou algo adormecido em David. Ele viu naquela tela a personificação da determinação e da excelência, qualidades que ele sabia possuir, mas que estavam soterradas sob camadas de dúvidas e fracassos. Os SEALs representavam tudo o que David desejava ser. Indivíduos que rejeitavam a mediocridade, que se recusavam a ser definidos por padrões convencionais e que buscavam transcender os limites humanos. Aquele programa de TV foi o catalisador que reacendeu o desejo de David de se juntar a uma unidade de operações especiais de elite. Com uma obsessão, David começou a ligar para recrutadores da Marinha, contando sua história, sua vontade de mudar, de se desafiar. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para ter a chance de treinar com os SEALs. As rejeições foram muitas. Ninguém parecia interessado em um veterano militar, mas David não estava pronto para aceitar um não como resposta. Depois de telefonar para todos os escritórios de recrutamento, ele acabou encontrando um dos melhores recrutadores da Marinha. Ele sabia que o caminho à frente seria árduo, talvez até mais desafiador do que qualquer coisa que ele já tivesse enfrentado. Mas ele também sabia que, para mudar sua vida, para realmente se tornar a pessoa que ele sabia que poderia ser, ele teria que enfrentar esses desafios de frente, com a mesma determinação e resiliência que viu nos homens da tela da TV. A jornada de David Goggins para se tornar um SEAL da Marinha foi uma batalha contra o tempo, o peso e suas próprias inseguranças. A tarefa seria desafiadora. David teria que perder 48 quilos e passar novamente na prova do ASVAB. Tudo isso em menos de 3 meses. Para muitos, isso seria um sonho impossível, mas David sabia que se não enfrentasse seus medos, eles definiriam seu futuro. Ele decidiu transformar as emoções que o derrubaram em força para se levantar. Assim começou sua rotina diária de sacrifício e dor. Às 4:30 da manhã, ele se levantava, comia uma banana e mergulhava nos estudos. 2 horas de bicicleta ergométrica enquanto revisava o material do ASVAB, seguidas de natação e treino de força. A fome era sua constante companheira, mas ele se mantinha firme, alimentando-se apenas do necessário para continuar. A balança se tornou sua aliada, testemunhando a constante perda de peso. Noites de ansiedade e fome o assolavam. A depressão se tornou um efeito colateral natural. Mas David se inspirava na trilha sonora de rock, visualizando-se superando cada desafio do treinamento SEAL. Cada sessão de treino abreviada era seguida por uma punição ainda mais intensa de exercícios físicos. Ele estava determinado a domar os demônios que o assombravam. E quando finalmente atingiu seu objetivo de peso e passou no ASVAB, a celebração foi mais do que merecida. David Goggins havia provado que com determinação e disciplina, até o impossível se torna possível. David entrou para um dos treinamentos militares mais difíceis do mundo, com a convicção de que ele mesmo havia escolhido estar ali. Ele estava armado com todas as ferramentas necessárias para triunfar sobre o jogo mental mais desafiador que já enfrentara. Essa certeza lhe deu a força para perseverar e se apropriar plenamente da experiência. O treinamento BUD-S dos SEALs é uma jornada de 6 meses dividida em 3 fases distintas. A primeira era física, a segunda é um treinamento de mergulho subaquático e a terceira é a guerra terrestre. Mas é a primeira fase,
a semana infernal que se destaca na mente das pessoas, pois é nela que os recrutas são forjados no fogo do desafio, reduzindo um grupo de 120 para apenas 20 a 40 guerreiros dignos de portar o tridente. Nas primeiras semanas, David enfrentou obstáculos que testariam qualquer guerreiro, mas para ele, esses desafios foram a parte fácil. A Semana Infernal seria seu grande desafio. É uma prova de resistência que vai além do físico, é uma batalha da mente e do espírito. Quando começou, muitos já haviam desistido. Para quem desiste, o sino é um encerramento se transformando em um ritual que o cara precisa executar para admitir que está desistindo. Os recrutas eram submetidos ao molhar e enfarofar, um ritual que os cobria de areia da cabeça até os pés, aumentando exponencialmente a dificuldade de cada exercício. Para David, essa não era sua primeira experiência com a Semana Infernal. Ele já havia sentido seu gosto amargo na turma 230, mas não desistiu. Foi retirado por motivos de saúde. Mesmo com os pulmões ainda se recuperando, ele retornou, determinado a enfrentar novamente o desafio. A vida, David aprendeu, é um jogo mental. Nos momentos mais sombrios, quando a dor parece insuportável, é crucial lembrar que tudo tem um fim. E é essa mentalidade que transforma o sofrimento em força, a tortura em triunfo e que faz de David Goggins um exemplo de resiliência e determinação inabaláveis. No meio do caos da Semana Infernal, David Goggins encontrou momentos para rir. Essa capacidade de encontrar humor em meio à dor e ao delírio era mais do que um alívio. Era uma forma de reivindicar o controle sobre suas emoções em um ambiente projetado para quebrá-las. Para David, o treinamento SEAL não era apenas sobre sobreviver. Era sobre competir com os melhores e se destacar. Ele não estava lá apenas para ganhar um tridente. Ele estava lá para despertar o monstro interior que ele nunca soube que existia. Durante o Buddies, cada corrida com botes e toras, cada remada e cada obstáculo superado com um peso extra era uma competição. O único luxo que eles tinham durante a Semana Infernal era o rango. Eles comiam como reis. Ele sempre escondia um sanduíche de manteiga de amendoim no bolso para devorar na praia quando os instrutores não estivessem olhando. A captura de almas, como David chamava, era sua estratégia para conquistar uma vantagem tática sobre seus adversários. Era um jogo mental que ele jogava consigo mesmo, uma forma de estar na melhor forma possível quando o dever chamasse. Ele aplicou essa estratégia durante o treinamento SEAL. David ensina que a captura de almas pode ser aplicada em qualquer aspecto da vida, seja para ganhar uma partida de xadrez, para se destacar em uma entrevista de emprego ou para superar desafios físicos. É um lembrete de que conhecer o terreno, a si mesmo e, se possível, o adversário, é crucial para a vitória. E, acima de tudo, é a compreensão de que toda dor emocional e física é temporária e que a verdadeira vitória muitas vezes vem quando se dá o melhor de si no pior dos momentos. À medida que a Semana Infernal se aproximava do fim, David Goggins e seus companheiros enfrentaram a trincheira de lama gelada da Silver Strand. A travessia da ponte de corda era o último teste de resistência, onde cada homem lutava contra a exaustão e o equilíbrio. David, apesar de um joelho lesionado e da dor que o acompanhava, subiu naquela corda com uma determinação feroz, superando a distância alcançada por qualquer outro de sua turma antes de cair na lama fria. E então veio o fim daquela semana brutal. 9 meses antes, David pesava 135 quilos e mal conseguia correr. Ele sonhava com uma vida diferente, onde sobreviver à Semana Infernal seria uma honra. Mas ele fez mais do que sobreviver. Ele estava prestes a terminar como o primeiro de sua turma. O homem que uma vez temeu o fracasso agora enfrentava qualquer desafio. Ele desejou que o mar e o vento fossem ainda mais frios, pois cada onda gelada só confirmava sua transformação. Não foi apenas a mudança física que o levou ao sucesso, mas o poder recém-descoberto de sua mente. A equipe de bote, 2 de David, não perdeu um único homem e venceu todas as corridas. Eles eram a personificação da força e da unidade. Após a Semana Infernal, as camisetas brancas foram trocadas por marrons, um símbolo de resistência e conquista.
David ensina que o verdadeiro objetivo é fazer com que os outros vejam você alcançar o que eles consideram impossível. Seja em uma prova, um plano de trabalho ou uma meta de vendas, o segredo é superar não apenas as expectativas, mas também os próprios limites. É dar o melhor de si em cada projeto, em cada aula, ultrapassando o padrão de excelência estabelecido. É nesse esforço extraordinário que se encontra a verdadeira medida de um homem. Nos últimos dias da semana da caminhada, David Goggins enfrentou um dos maiores desafios de sua jornada, a possibilidade de ter que abandonar o treinamento que tanto lutou para conquistar. Desde o término da semana infernal, David lutava contra as consequências físicas da primeira fase do treinamento. Deitado na cama, ele lutava para respirar, cuspindo muco enquanto tentava recuperar suas forças. Ainda assim, ele não conseguia dobrar a perna direita, um sinal preocupante de que seu futuro como SEAL poderia estar em risco. David havia se transformado durante a semana infernal, mas agora enfrentava as marcas deixadas pelo treinamento. As experiências negativas da vida, como ele sabia bem, servem para fortalecer a mente, para calejá-la contra futuras adversidades. Mas essa resiliência mental tem seus limites e não pode compensar lesões físicas graves. A mente calejada de David o ajudou a superar inúmeros obstáculos, mas agora ele enfrentava uma realidade inescapável. Seu corpo estava quebrado. Na caminhada de volta ao complexo do Buds, a realidade do dano sofrido se tornou inegável. Ele tinha mais 20 semanas de treinamento pela frente, mas mal conseguia andar. Com um joelho que não respondia, David se dirigiu ao departamento médico, onde enfrentou a dura verdade. Sua jornada no Buds estava em risco. Lesões graves como a dele, muitas vezes, significam o fim da linha para os SEALs em treinamento, e David não foi exceção. Ele foi mandado para casa. Mas como ele não tinha desistido, significava que uma porta ainda estava aberta para ele. Com a incerteza do que estava por vir, David refletia a caminho de Chicago. No primeiro dia, ele não sabia se queria mais ser SEAL. No segundo dia, ele pensou em todos os outros trabalhos que poderia se dedicar. Mas no terceiro dia, diante do espelho da responsa, a verdade veio à tona. O medo estava presente, mas não era suficiente para desviar o curso de seu destino. O verão passou com David em recuperação, seu joelho lentamente se curando, sua mente oscilando entre continuar ou desistir. O complexo do Buds exigia uma resposta, e enquanto ele segurava o telefone, as memórias do treinamento o inundaram. Ele sabia que a jornada de um SEAL era repleta de provações físicas e mentais, mas também sabia que desistir traria um fardo muito mais pesado do que qualquer treinamento. A negatividade surgiu, mas David reconheceu que o sofrimento tinha sido seu forjador, moldando-o em algo mais forte do que antes. Ele não podia permitir que o medo de sofrer novamente o impedisse de completar sua missão. Com o telefone na mão, ele fez a ligação. O oficial do treinamento o recebeu de volta, e com isso, David foi colocado na turma 235. Era sua última chance e, apesar de seu joelho ainda não estar completamente curado, ele estava pronto para enfrentar o que quer que viesse. Porque para David Goggins, a verdadeira derrota não estava no sofrimento, mas em desistir antes da linha de chegada. E assim, ele se preparou para o teste final, pronto para enfrentar o que quer que o destino lhe reservasse. David havia aprendido a capturar a alma do adversário no calor da batalha, mas seus próprios demônios permaneciam intocados, ancorados profundamente em seu subconsciente. As lembranças do abuso e do racismo não desapareceram com suas vitórias. Para forjar uma mente blindada, ele precisava confrontar essas feridas antigas. David decidiu encarar seus demônios e a si mesmo. Ele não podia mais fugir da influência de seu pai. Aceitar essa parte de si mesmo foi libertador, permitindo que ele usasse suas origens como combustível. A vida o havia colocado no fogo e o martelado, e agora, ao enfrentar uma terceira semana infernal no mesmo ano, ele estava prestes a se tornar o homem mais casca-grossa que já existiu. Na turma 235, David continuou a ser um dos primeiros, mas desta vez, com um joelho ainda dolorido, ele sabia que precisava concentrar toda a sua energia em concluir o Buds.
Os próximos 6 meses seriam cruciais e ele não tinha ilusões sobre a dificuldade de chegar ao fim. Mas David estava determinado a enfrentar cada desafio, não apenas para si mesmo, mas para provar que, mesmo com um passado tumultuado, é possível emergir mais forte e resiliente do que nunca. Na última tentativa de entrar para os SEALs, David já sabia o que era capaz de aguentar. Ele enfrentava a realidade de um corpo ferido e cansado, mas sua determinação se tornou inabalável. Ele sabia o que podia suportar e estava disposto a pagar o preço, mesmo que isso significasse correr com as pernas quebradas. A semana infernal havia terminado, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Faltando 21 semanas para o fim do treinamento, cada passo se tornou doloroso. David reforçava o calo mental que havia desenvolvido ao longo de 2 anos de dor e fracasso. Ele se perguntava até onde poderia chegar, quão espesso era esse calo e se era forte o suficiente para continuar. Mancando, ele firmou sua canela e seu tornozelo com meias e silver tape que ficaram protegidas e imobilizadas. A primeira corrida foi um batismo de fogo. Ele correu com toda a força de vontade, isolando cada movimento e gerando potência a partir do quadril. A dor era insuportável. O silver tape cortava sua pele e o impacto enviava ondas de choque através de suas canelas fraturadas. Mas ele continuou, impulsionado pela visão de completar a missão, de suportar a dor necessária para alcançar o fim. David falava consigo mesmo, gritando em silêncio para superar a dor que ameaçava esmagar sua mente e alma. Aguente a dor, ou o fracasso não será só seu, será o fracasso da sua família. Essas palavras o impulsionaram a continuar, a suportar quase outro quilômetro antes que a dor se tornasse um furacão dentro dele. Ele se perguntava por que continuava, por que não desistia e evitava o inevitável. Mas a resposta era clara. Desistir agora garantiria o fracasso. A dor era temporária, mas a vergonha de desistir seria eterna. Com essa convicção, David Goggins continuou um passo de cada vez, 1 quilômetro após o outro, em direção à transformação de sua mente e espírito. A resiliência de David Goggins foi o que lhe permitiu avançar 40 minutos de corrida. Sua dor diminuiu e, ao longo do dia, a dor ia e vinha, mas tornou-se muito mais suportável. Cada dia era uma repetição do mesmo ritual, embalando seus pés com silver tape, suportando meia hora de dor extrema e falando consigo mesmo para conseguir sobreviver. A terceira fase do treinamento trouxe cura para suas pernas e ele soube que chegaria à formatura. A formatura no triturador foi um marco, mas enquanto as famílias celebravam, David sentia uma tristeza melancólica, não pela conquista, mas pelo término de uma era que o havia moldado. O treinamento SEAL havia revelado o poder da mente humana, ensinando-o a suportar o impossível e a conquistar o inimaginável. Após a formatura, a missão de David não era mais sobre sobreviver ao Budis, mas sobre perseguir o impossível. Sua história como o 36º formando afro-americano dos Navy SEALs era apenas o começo. A jornada de superação de David continuava, com cada novo desafio servindo como um lembrete de que os limites são feitos para serem ultrapassados e que a verdadeira força vem da capacidade de enfrentar o furacão interno e emergir não apenas intacto, mas transformado. Na sua segunda missão com a equipe 5 dos SEALs, servindo no Iraque, David tinha um treinamento físico intenso, mas apesar de seu condicionamento cardiovascular não estar no seu auge, David decidiu enfrentar uma maratona de 160 quilômetros em 24 horas. Uma ideia que muitos considerariam insana. No Iraque, as corridas longas eram impossíveis, então ele se dedicava à sala de pesos, onde o treinamento era menos sobre músculos e mais sobre a mente. Ele estava se preparando para a tortura, para permanecer calmo sob pressão extrema. As ultramaratonas eram um território desconhecido para David em 2005, especialmente a San Diego One Day, que era o campeonato nacional de 24 horas dos Estados Unidos. Ele era um novato nesse mundo, tendo corrido apenas uma maratona enquanto servia em Guam. Mas sua motivação para participar não era pessoal.
Pelo menos era o que ele achava. Era uma homenagem para seus companheiros caídos na Operação Asas Vermelhas, uma missão de reconhecimento que terminou em tragédia nas montanhas do Afeganistão. David conhecia os 4 homens da operação, e a perda devastadora o impulsionou a encontrar uma maneira de ajudar as famílias que ficaram para trás. Foi essa busca que o levou a descobrir a Badwater 135, uma das ultramaratonas mais difíceis do mundo, e a se comprometer a correr para arrecadar fundos para a Special Operations Warrior Foundation. A jornada de David Goggins pela Badwater começou com uma ligação para Chris Costman, o diretor da corrida. A indiferença de Costman não desanimou David, pelo contrário, serviu como combustível para sua determinação. Ele sabia que para conquistar um lugar na Badwater, teria que provar seu valor na San Diego One Day, uma corrida de 160 quilômetros que ele enfrentou com apenas 3 dias de preparação. No dia da corrida, David partiu com tudo, ignorando as estratégias convencionais e os planos de nutrição. Ele corria impulsionado por uma força brutal e uma vontade inabalável. No quilômetro 24, ainda estava entre os primeiros, mas a realidade do desafio começou a se manifestar em seu corpo. A dor se tornou palpável, seus músculos latejavam e os pés sangravam, mas ele persistiu. À medida que a corrida avançava, a dor se intensificava, mas também a compreensão de David sobre o verdadeiro significado daquela luta. Não era apenas sobre a Operação Asas Vermelhas ou as famílias dos combatentes caídos. Era sobre si mesmo, sobre o quanto ele estava disposto a sofrer, a resistir e a se esforçar. A corrida se tornou uma batalha pessoal, uma prova de sua capacidade de superar os limites físicos e mentais. As vozes em sua cabeça clamavam por atenção, mas ele as silenciou com um grito de desafio. A energia que emanava de sua resiliência era palpável. Ele continuava correndo, desafiando as probabilidades, movido pela convicção de que sua presença ali já era um milagre. David Goggins não estava apenas correndo, ele estava redefinindo o possível, mostrando que a força de vontade pode triunfar sobre a dor e o sofrimento. Naquela noite em San Diego, enquanto o cansaço tentava dominar seu corpo, David Goggins encontrou um novo ritmo, alimentado pelas memórias de suas pequenas e grandes vitórias. Cada passo tornou-se uma celebração de sua jornada. O pote de biscoitos de sua mãe, repleto de doces surpresas, transformou-se em um pote de biscoitos metafórico, cheio de conquistas que ele havia acumulado ao longo da vida. Cada biscoito era uma vitória, desde passar nas provas ASVAB até perder 48 quilos e superar seus medos. Essas vitórias não eram apenas lembranças, elas eram a prova viva de sua capacidade de superar adversidades. David sabia que recorrer ao pote de biscoitos em tempos difíceis exigia uma força de vontade feroz. O cérebro queria focar na dor, na dificuldade, na quase impossibilidade de continuar, mas ele escolheu se concentrar na gratidão, na alegria e na satisfação de cada pequeno sucesso. Ele se aplaudiu por cada pequena vitória, sabendo que cada uma delas era um tijolo na construção de sua resiliência. Naquela corrida, não havia troféus ou competidores a serem vencidos. Havia apenas a luta interna de David contra a dor e o esgotamento. Ele precisava se lembrar de quem era e do que era capaz. E assim, com cada passo doloroso, ele continuou, movido não pela promessa de reconhecimento externo, mas pela força de seu próprio espírito indomável. À medida que David Goggins avançava pelos últimos quilômetros da San Diego One Day, ele se tornava a personificação da resistência humana. Cada passo além do quilômetro 130 era um testemunho de sua força de vontade, cada quilômetro adicional uma conquista sobre a dor e a dúvida. No quilômetro 153, a sua vitória começou a se cristalizar. Ele havia alcançado o inimaginável, 160 quilômetros sem preparação. Mas para garantir, ele correu um pouco mais, ultrapassando os 162 quilômetros. Exausto, mas triunfante, ele se permitiu um momento de repouso em sua cadeira dobrável, refletindo sobre a jornada que havia sido mais desafiadora do que qualquer semana infernal, mais significativa do que se tornar um SEAL,
mais árdua do que servir no Iraque. David havia descoberto um novo patamar de desempenho físico, uma capacidade de resistência que transcende a compreensão comum. Ele compreendeu que o potencial do corpo humano é vasto e que a mente é o catalisador de todo feito extraordinário. Essa experiência não era uma teoria abstrata, era uma verdade vivida, uma lição gravada em sua alma. Agora, com a Badwater 135 em vista, David sabia que precisava de algo mais para garantir sua inscrição. Seu currículo de corridas era modesto e ele precisava de uma performance que o destacasse. Foi então que ele se deparou com a Hurt 100, uma ultramaratona brutal que prometia ser uma das corridas mais difíceis do mundo. Mas não havia como chegar ao fim sem pelo menos algum treino. No fim de semana seguinte, ele subiu a interestadual até Las Vegas para acompanhar sua mãe e sua mulher na maratona da cidade. David não pretendia correr, pois ainda estava com fraturas por estresse nos pés. Mesmo com a dor lancinante, ele não hesitou, e ao som da corneta que marcava o início da maratona, ele sentiu o chamado da competição. Ignorando suas fraturas, ele correu, impulsionado por uma adrenalina que o levou além dos primeiros 1.600 metros e depois dos 10 quilômetros, ele continuou correndo como se o asfalto estivesse derretendo sob seus pés. Ele não conseguia acreditar que tinha mesmo corrido. Seu corpo estava destruído. A maioria das pessoas com lesões como as dele estaria com os 2 pés imobilizados, e ali estava David correndo uma maratona. Não foi fácil, ele precisava parar e dar um tempo, mas precisava dar tudo de si e puxou forças lá do fundo, começou a levantar as coxas bem alto e alargou seu passado, ao fazer a curva e disparar em direção à linha de chegada, terminando a corrida. Em cada passada, ele reafirmava seu compromisso de abraçar cada oportunidade e de nunca ceder ao desespero ou à derrota. Após a maratona de Las Vegas, David Goggins se viu diante de um novo desafio, a Hurt 100. Com apenas um mês para se preparar, ele mergulhou em um regime de treinamento intenso, acumulando quilômetros e força a cada semana. Ele não se permitia desculpas. Correr 160 quilômetros semanais era uma necessidade, não uma opção. Seu compromisso era inabalável, correndo 124 quilômetros na primeira semana, 175 na segunda e até 180 na terceira, antes de reduzir ligeiramente o ritmo para recuperar as pernas. A Hurt 100 não era apenas uma corrida. Era um teste de resistência mental e física, um circuito de 32 quilômetros que poucos conseguiam completar. David sabia que esta era sua última oportunidade de fortalecer seu currículo para a Badwater. Ele estudou o terreno, preparou-se para o desafio e começou a corrida com determinação. Mas logo percebeu que estava diante de um desafio colossal, um circuito que exigiria tudo dele. Na terceira volta, David sentiu que havia chegado ao seu limite. O sofrimento era um fio condutor de sua experiência, mas ele sabia que desistir não era uma opção. Mas na quarta volta, ele já estava sem convicção de conseguir continuar. David colocou em prática a regra dos 40%. A ideia de que, quando pensamos ter atingido nosso limite, ainda temos uma reserva de 60% de esforço para explorar. Ele sabia que a verdadeira realização, seja em corridas de resistência ou na vida, só vem quando nos forçamos além da dor e do sofrimento. Aumentar a tolerância à dor e desapegar-se das histórias limitantes que contamos a nós mesmos é o caminho para alcançar níveis mais altos de desempenho. A regra dos 40% é uma filosofia que pode ser aplicada a todos os aspectos da vida. Em algum momento, todos enfrentamos a tentação de desistir, mas é essencial resistir e continuar. A verdadeira experiência, a verdadeira sabedoria, vem da capacidade de ultrapassar nossos limites percebidos, de calejar a mente e perseguir a dor com a determinação de que nossa vida depende disso. Naqueles momentos de exaustão, quando a estratégia parecia inútil, David Goggins encontrou forças para continuar. Ele reprogramou sua mente para encarar a corrida como uma série de pequenos desafios, cada um representando apenas 5% do total. Essa abordagem o ajudou a manter a esperança e a seguir em frente, apesar da dor que insistia em lhe dizer para parar.
Com as pernas trêmulas e os pés inchados, David continuou, lembrando-se de que ainda tinha reservas de energia a explorar. Ele já havia utilizado 60% de sua capacidade, o que significava que ainda tinha uma margem considerável para avançar. Embora estivesse exausto na quinta volta, ele sabia que ainda era um aprendiz no universo das ultramaratonas, ainda dominando a arte de controlar sua mente. Concluir a Hertz 100 foi uma vitória monumental para David, alcançando o 9º lugar em um estado de exaustão tão profundo que precisou ser carregado até o carro. A aceitação para a Badwater foi a confirmação de que seu esforço havia valido a pena. Agora, como um Navy SEAL e um ultramaratonista em treinamento, ele se dedicou a um planejamento meticuloso para a Badwater, estudando cada detalhe do percurso e as condições extremas do Vale da Morte. Apesar das dores persistentes que o impediam de correr, David não desistiu. Ele sabia que a preparação mental era tão importante quanto a física. Ele estava determinado a enfrentar a sociedade que tende ao conforto, a lutar contra si mesmo e a forjar uma nova identidade. Ele se preparou para o momento inevitável durante a Badwater, quando a dor se tornaria quase insuportável e ele teria que tomar decisões rápidas para acessar o restante de sua força. Durante as longas horas de solidão, David refletiu sobre a mentalidade de desistir, decidido a atingir seu potencial máximo e honrar a Fundação Warrior. Sua jornada não era apenas uma série de corridas, mas uma batalha contínua para expandir os limites do que é humanamente possível. A Badwater, com sua largada escalonada, testava os corredores não apenas pela distância, mas também pelo calor implacável do Vale da Morte. No quilômetro 42, ele percebeu que tinha começado rápido demais. A desidratação e as questões gastrointestinais ameaçavam sua continuidade na corrida, mas ele se recusou a ceder às desculpas que se acumulavam em sua mente. Conforme subia as estradas sem fim, a dor de uma bolha no pé se tornou um grito constante, mas ele encontrou conforto no ritmo familiar de suas longas caminhadas pelo deserto. Não era uma corrida, mas uma marcha resiliente sob um céu estrelado, onde cada passo era um lembrete de sua jornada solitária. As mutucas que surgiram em enxames tornaram-se uma prova de sua resistência, mas nem elas puderam deter seu avanço. Com mais de 177 quilômetros percorridos e apenas 40 restantes, David continuou sua marcha, apoiado por uma equipe incansável que o protegia das picadas incessantes. Os últimos 11 quilômetros foram um misto de corrida e sofrimento, onde cada movimento era impulsionado pela vontade de superar a dor. Após mais de 30 horas, David cruzou a linha de chegada, recebendo os aplausos de uma multidão que reconhecia o valor de sua luta. Ele havia considerado desistir várias vezes, mas persistiu, alcançando um honroso 5º lugar entre 90 competidores. A corrida havia sido um dos desafios mais árduos da sua vida e, embora estivesse fisicamente devastado, David sabia que havia superado mais uma etapa em sua evolução pessoal. A recompensa transcendia qualquer medalha. Era a confirmação de que ele poderia escalar novas alturas e continuar desafiando os limites do possível. A vida, como David Goggins bem sabia, é um jogo mental onde nosso adversário é nós mesmos. Sua história, marcada pela superação e pela força de vontade, ecoou na imprensa e o levou a uma nova missão em 2007, recrutar para os Navy SEALs. Mas David não era um recrutador comum. Ele compartilhava sua jornada pessoal, inspirando com sua própria história de vida. O desafio era claro: aumentar a representatividade afro-americana nas forças especiais, que era desproporcionalmente baixa. David era um dos poucos afro-americanos a completar o BUD/S. Sua primeira parada foi na Universidade Howard, onde falou diretamente com os atletas, buscando aqueles dispostos a enfrentar desafios e abraçar um propósito maior. De 2007 a 2009, David dedicou-se incansavelmente à tarefa, falando em escolas e universidades, abrangendo uma variedade de culturas e contextos. Ele percorreu um caminho que o levou das dificuldades de falar em público e a sua gagueira na infância à realização de ultramaratonas como parte de sua estratégia de recrutamento. Correndo uma ultramaratona quase todo fim de semana, ele não apenas divulgava a lenda dos SEALs, mas também vivia ela.
Com uma agenda repleta e uma carga de trabalho de 50 horas semanais, David equilibrava seu tempo entre as responsabilidades como SEAL e ultramaratonista. David Goggins, com sua ética de trabalho inabalável, transformou cada parada de sua jornada em uma oportunidade para inspirar e desafiar os jovens. Ele os convidava a se juntar a ele nos treinos e ultramaratonas, mostrando que o potencial humano vai além das expectativas convencionais. A mídia rapidamente se interessou por sua história, e David se tornou um exemplo vivo de que, com dedicação, é possível alcançar o extraordinário. Em suas palestras, David enfatizava que a cultura de buscar atalhos e soluções rápidas é um obstáculo ao verdadeiro potencial. Ele desafiava os jovens a rejeitar a mediocridade e a adotar a regra dos 40%, uma filosofia que encoraja a maximização do esforço e do tempo. Para David, uma semana de trabalho não se limita a 40 horas. Ela é uma missão contínua de 168 horas, onde cada momento é uma chance de crescimento e melhoria. Ele compartilhava sua rotina rigorosa, que começava antes do amanhecer e se estendia por um dia cheio de atividades físicas e responsabilidades profissionais. Sua disciplina era um testemunho de que, ao reavaliar e otimizar o uso do tempo, é possível realizar muito mais do que se imagina. Ele incentivava todos a fazerem uma avaliação honesta de como gastam seu tempo, sugerindo que muitas horas são perdidas em atividades triviais. Sua mensagem é clara: o caminho para a excelência é pavimentado com trabalho duro, disciplina e uma redefinição constante dos próprios limites. A jornada de David Goggins é um lembrete de que a vida é uma série de desafios mentais, onde o principal adversário é o próprio eu. Ele nos ensina que a persistência é a chave para transformar o que parece impossível em uma rotina diária. Através de sua experiência, David descobriu que a eficiência não está em buscar atalhos, mas sim em maximizar cada momento com esforço e dedicação. David enfrentou tempestades inesperadas, como todos nós enfrentamos em algum momento. Seu coração, que por tanto tempo sustentou um ritmo invejável, de repente começou a falhar, ameaçando interromper toda sua carreira. No hospital, ele foi informado de que tinha um buraco no coração que só estava fornecendo metade do oxigênio de que seus músculos e órgãos necessitavam para ter o desempenho ideal, e que ele teria que passar por uma cirurgia para solucionar esse problema. Ele compreendeu que a vida não tem uma linha de chegada. Sempre há mais para aprender e mais fraquezas para fortalecer. David estava pronto para voltar ao combate, para continuar servindo como SEAL, mas a vida tinha outros planos. Agora, ele tinha que se adaptar, mudar o foco de sua energia e encontrar novas maneiras de perseguir sua paixão. David Goggins enfrentou uma tempestade inesperada que ameaçava sua carreira e paixão pela vida militar ativa. Após a cirurgia cardíaca, ele esperava retomar suas atividades, mas seu coração tinha outros planos. A fibrilação atrial que se seguiu foi um lembrete de que sua jornada de recuperação seria mais desafiadora do que ele imaginava. A necessidade de uma segunda cirurgia e a subsequente espera de mais de um ano testaram sua resiliência e paciência. Durante esse período, David continuou no recrutamento, uma mudança significativa em sua carreira militar, mas ele se recusou a se render ao desânimo. Ele sabia que adotar uma mentalidade de vítima não o levaria a lugar algum. Em vez disso, ele escolheu se concentrar no que podia controlar, sua atitude e como ele respondia a todos os desafios. Quando finalmente chegou o momento da segunda cirurgia, David refletiu sobre suas conquistas e se perguntou se seriam suficientes caso não pudesse retornar ao serviço ativo. No entanto, a resposta que veio do fundo de sua alma foi um retumbante "hoje não". A cirurgia de David foi um sucesso e, pela primeira vez, seu coração estava funcionando em capacidade total, sabendo que ele tinha a prova definitiva de que era mais raro do que qualquer outro homem a ter pisado na face da terra. Ele abordou sua recuperação com paciência, sabendo que ainda não estava autorizado a participar de operações. Mesmo aceitando um cargo não combatente nos SEALs, David continuou a palestrar, compartilhando sua história e trabalhando para conquistar corações e mentes. No fundo, ele ansiava por retornar ao que foi treinado para fazer: combater. Em 2011, David Goggins
recebeu a notícia que tanto esperava. Estava liberado para retornar às operações. Com o apoio de seu almirante, David decidiu enfrentar um desafio pendente, a seleção para a Delta. Ele se preparou intensamente, reunindo toda a documentação necessária e se submetendo a testes rigorosos, competindo com os melhores soldados das Forças Armadas. Durante a seleção, David e os outros candidatos foram submetidos a treinamentos físicos extenuantes e aulas avançadas de orientação terrestre. Aprenderam a interpretar o terreno de maneira que o mapa se tornasse uma extensão de seus sentidos. A prova final, uma jornada solitária de 7 dias e noites, testou suas habilidades de navegação ao extremo, com cada participante dependendo apenas de si mesmo para alcançar os pontos de controle dentro de um limite de tempo secreto. No 5º dia, David estava entre os 30 restantes, superando cada desafio com destreza. Mas então, durante a prova final de navegação terrestre, o inesperado aconteceu. Ele se perdeu e, na tentativa de recuperar o tempo perdido, sofreu uma lesão no tornozelo. Apesar da dor e da incerteza, ele persistiu, determinado a continuar. No entanto, o tempo perdido e a lesão provaram ser obstáculos demais, e ele excedeu o tempo limite em um dos pontos de controle. Mesmo assim, David não se deixou abater. Ele sabia que tinha dado o seu melhor. Após deixar a seleção da Delta, ele retornou às equipes SEALs, onde assumiu o papel de instrutor de guerra em terra. Enquanto outros, talvez menos qualificados, estavam no campo de batalha, ele se via limitado por um teto que talvez fosse de sua própria mente. A vida em Indiana havia lhe ensinado que o preconceito é uma realidade onipresente, e ser o único em qualquer contexto é um desafio que exige uma resposta pessoal. David usou essa adversidade como combustível, encontrando força na singularidade de sua posição. Ser o único não era uma barreira, mas um catalisador para a autoconfiança e o sucesso. No entanto, a agressividade que o impulsionava também criava obstáculos. Seu ímpeto o levou a criar inimigos onde poderia ter havido aliados, limitando seu acesso às melhores equipes dos SEALs. Em um ponto crítico de sua carreira, David percebeu que precisava transformar a negatividade que havia gerado em algo positivo. Ele não se contentou em ser apenas um instrutor de guerra em terra. Ele se esforçou para ser o melhor e, nas horas vagas, buscou novas oportunidades, embarcando em uma jornada como ultramaratonista que revitalizou sua carreira que antes parecia estagnada. Através da corrida, David encontrou uma nova maneira de canalizar sua energia e determinação. Cada quilômetro percorrido era um passo para longe das limitações que ele havia imposto a si mesmo e um passo em direção a um renascimento profissional e pessoal. David Goggins sabia que a verdadeira grandeza é uma jornada sem fim. Atingir um marco é apenas o começo. Manter-se no topo requer um esforço contínuo e uma busca incansável por melhoria. A grandeza é uma companheira volátil, sempre pronta para partir se não for cultivada com dedicação. E para David, ser excepcional entre os excepcionais significava sacrificar o equilíbrio em busca de um foco singular. Em 2012, David enfrentou um desafio colossal: quebrar o recorde mundial de barra fixa em 24 horas para arrecadar fundos para a Special Operations Warrior Foundation. Com 4.020 repetições em mente, ele se preparou meticulosamente, transformando cada treino em um passo em direção ao seu objetivo. Após meses de preparação intensiva, ele estava pronto para enfrentar o desafio. Durante a tentativa, a realidade do desafio se tornou palpável. Com 2.500 repetições, seu corpo e mente atingiram um ponto crítico. A dúvida se infiltrou e a dor se tornou um furacão interno. Ele havia prometido muito e acabou fracassando na frente de milhões de pessoas. David enfrentou seus críticos, admitindo que a margem de erro era pequena, mas não intransponível. Ele era mais pesado do que qualquer outro competidor anterior, mas isso não o deteve. Ele se reagrupou, estabeleceu um novo plano e se preparou para uma segunda tentativa. Com uma estratégia renovada e uma atenção meticulosa, ele estava determinado a superar cada obstáculo físico. Quando as bolhas começaram a se formar em suas mãos, David sabia que era um sinal de alerta. Mas ele continuou, impulsionado pela visão de sua missão e pelo compromisso com aqueles que dependiam dele.
10 horas após o início de sua segunda tentativa, David Goggins enfrentou um momento crítico. A dor era intensa e ele precisava de alívio. As mãos de David pulsavam com a dor e seus músculos estavam rígidos, mas ele não estava pronto para desistir. Ele podia ouvir Going the Distance tocando alto, e isso o motivou a continuar, mesmo que apenas com 2 ou 3 repetições por minuto. Após 3.200 repetições, David percebeu que precisaria de 13 horas para bater o recorde. Ele persistiu por 45 minutos, mas a dor se tornou insuportável, e o ambiente, antes otimista, agora estava sombrio. Suas palmas estavam cortadas até a derme, e suas mãos, antes sua maior força, agora eram sua ruína. Emocionalmente exausto e fisicamente esgotado, David não conseguiu bater o recorde, mas não se deixou abater. O fracasso é inevitável, mas não deve desviar a missão ou assumir o controle da mente. Após 2 fracassos, a internet estava cheia de céticos. O atual detentor do recorde tinha o físico ideal para o desafio, e muitos diziam que David era grande demais para competir. Mas ele não se deixou dissuadir pelos números ou pelas dúvidas. E em janeiro de 2013, David voltou à barra fixa, determinado a superar seus fracassos anteriores. Com 600 repetições completas, ele entrou em um estado de foco total. Quando a primeira bolha estourou, ele sabia que estava pronto para enfrentar o desafio, armado com as lições aprendidas com seus fracassos passados. Não foi uma experiência agradável, mas ele estava preparado para o que estava por vir. David Goggins alcançou um ponto de exaustão onde cada repetição era uma batalha contra a dor e o cansaço. Após 12 horas, ele atingiu 3.000 repetições, um marco que o deixou irritado e dolorido, mas ainda determinado. O peso do fracasso e da humilhação pendia sobre ele, mas sua resiliência não permitia que desistisse. Ele estava vulnerável, exposto ao escrutínio público, lutando por um sonho que parecia fugir de suas mãos. À medida que se aproximava das 3.800 repetições, David sentia que a linha de chegada estava à vista, mas também sabia que a qualquer momento poderia ser forçado a parar. A dúvida era uma sombra constante, mas ele lutava para mantê-la sob controle. E então, após 17 horas de esforço contínuo, na madrugada do dia 20 de janeiro de 2013, ele superou o recorde mundial com as repetições 4.020 e 4.021. Ele havia levantado quase o triplo do peso de um ônibus espacial em um único dia, uma conquista monumental. Apesar dos aplausos e risadas, David não estava no clima para comemorar. Ele sabia que a satisfação nunca seria permanente. Ele era movido pela missão atual e pela busca do próximo desafio. Ele não buscava adulação. Ele havia arrecadado dinheiro e aprendido tudo o que podia com aquela barra fixa. Agora, era hora de seguir em frente, de adicionar essa experiência ao seu pote de biscoitos e continuar sua jornada. Para David, o sucesso não se media por riqueza ou fama, mas por se tornar o homem mais resiliente que o mundo já viu. Ele havia enfrentado fracassos, mas em sua mente, aquele recorde era uma prova de sua proximidade com o sucesso. O jogo ainda não havia terminado e ele sabia que a verdadeira resiliência exigia extrair tudo de si mesmo até o último momento. Ele continuaria em sua busca incansável, determinado a merecer seu descanso final, sem saber quão perto do fim realmente estava. O ano era 2014 e David Goggins se preparava para mais uma Badwater. Ele refletia sobre seus mais de 20 anos de serviço na Marinha, sentindo que um ciclo estava se fechando com sua carreira chegando ao fim. Seu regime de treinamento para a ultramaratona era rigoroso, correndo 16 quilômetros para o trabalho e mais 13 no intervalo do almoço, e corridas de fim de semana que totalizavam mais de 210 quilômetros. Para resistir ao calor na ultra, em seus treinos, ele vestia várias camadas de roupas e corria até o trabalho, deixando seus colegas SEALs perplexos com sua determinação. Mas, à medida que a Badwater se aproximava e ele começava a diminuir o ritmo, uma sensação de mal-estar tomou conta dele. Insônia, falta de apetite e um ganho de peso inexplicável levantaram preocupações.
Mesmo com uma tireoide ligeiramente anormal, nada parecia justificar seu estado. 2 semanas antes da corrida, o medo de um problema cardíaco ressurgiu. Corridas que deveriam ser rotineiras se tornaram lutas contra arritmias e exaustão. Com 5 corridas planejadas e nenhuma completada, a dúvida se instalou. No entanto, ele persistiu, e na Badwater, apesar de um início promissor, seu corpo se rebelou. Incapaz de recuperar o fôlego e ultrapassado por outros competidores, ele foi forçado a parar após 80 quilômetros, sabendo que algo estava seriamente errado. David enfrentou a realidade de que, se continuasse, poderia não sobreviver. O que ele experimentou não era medo ou desejo de conforto, mas um sinal de alerta de seu próprio corpo. Ele havia chegado ao seu limite físico e era hora de ouvir os sinais que ele estava recebendo. A vida, como ele bem sabia, é uma série de desafios e aprendizados, e às vezes o maior desafio é saber quando parar. David Goggins, após 2 dias de descanso forçado, tentou uma corrida leve, mas foi rapidamente confrontado com a realidade de seu corpo em desequilíbrio. Seu coração batia descontroladamente e ele suspeitava que algo grave estava acontecendo, algo que os exames médicos não haviam capturado. A tireoide, frequentemente afetada em Navy SEALs devido ao estresse extremo, mostrava sinais de disfunção, mas não o suficiente para explicar a queda drástica de sua capacidade atlética. David se viu perdido em um limbo médico, com mais perguntas do que respostas e uma prescrição que parecia mais um palpite do que uma solução. Com o passar dos dias, a situação de David piorava. A cama tornou-se seu refúgio involuntário e os remédios prescritos pareciam acelerar sua deterioração. Ele enfrentou esse período com a mesma determinação férrea que o caracterizava, escondendo suas vulnerabilidades atrás de uma fachada intransponível. Mas a dor crescente o forçou a confrontar a possibilidade de um fim iminente. Deitado, olhando para o teto, David refletiu sobre sua vida. Ele revisitou as memórias de uma infância marcada por abusos e rejeições, lembrando-se de como assumiu o controle de sua vida e iniciou uma transformação radical. Ele superou a obesidade, desafios pessoais como casamento e divórcio e até mesmo 2 cirurgias cardíacas. Ele enfrentou seus medos de altura e água, tornando-se um paraquedista e mergulhador técnico. Competiu e venceu em ultramaratonas, estabeleceu um recorde mundial de pull-ups e superou uma gagueira para se tornar um dos palestrantes mais influentes dos Navy SEALs. Ele serviu seu país e decidiu que nem o abuso, nem o bullying definiriam quem ele era. David não era definido por talentos inatos ou medos, mas pela soma dos obstáculos que superou. Embora tivesse compartilhado sua história com inúmeros estudantes, David nunca havia parado para apreciar verdadeiramente o valor de suas palavras e a vida que construiu. Ele sempre viveu como se não houvesse tempo a perder, mas agora, confrontado com a fragilidade de sua saúde, ele começou a entender que talvez fosse hora de valorizar não apenas as conquistas, mas também o caminho percorrido e as lições aprendidas. David Goggins, após dias de luta e reflexão, encontrou-se em um estado de aceitação e gratidão. Ele havia vivido uma vida de conquistas extraordinárias, sempre impulsionado por um trabalho incansável e uma busca incessante por superação. Mas agora, deitado na cama, enfrentando a realidade de um corpo quebrado e um futuro incerto, ele compreendia que a verdadeira vitória não estava nos feitos, mas na jornada. Ele refletiu sobre sua infância, sobre o menino que ele havia sido e, pela primeira vez, em vez de julgamento, ele sentiu compreensão. Ele reconheceu que suas ações passadas, nascidas do desejo de aceitação e pertencimento, não mereciam repreensão, mas empatia. David percebeu que sua luta solitária havia sido repleta de perdas e pouca diversão, mas também de crescimento e aprendizado. A raiva que o havia consumido por anos, usada como combustível para alcançar alturas inimagináveis, havia também causado danos colaterais. Ele havia magoado pessoas ao longo do caminho e enfrentado obstáculos em sua carreira militar. Mas naquela manhã de outono, ele escolheu liberar a si mesmo e os outros de qualquer ressentimento. Ele valorizava até mesmo aqueles que o haviam desafiado, pois eles haviam contribuído para moldar o homem que ele se tornou. Naquele momento, que parecia ser o fim,
David encontrou uma paz que havia sido estranha a ele durante 38 anos de guerra consigo mesmo e com o mundo. Ele havia lutado batalhas incontáveis, mas agora, no silêncio de sua mente, ele descobriu um novo começo, um lugar onde a aceitação e a gratidão substituíam a raiva e o julgamento. Era um novo capítulo não definido por corridas ou recordes, mas pelo valor intrínseco de sua existência e pelas lições que cada desafio lhe ensinara. Naquele leito, David Goggins enfrentou uma revelação que poderia ser descrita como um vislumbre de iluminação. A dor, um mestre cruel mas eficaz, havia aberto uma porta em sua mente, revelando que, além do limite percebido, existe um silêncio profundo e uma capacidade de desempenho que transcende a compreensão comum. E foi nesse estado de clareza que David notou os nódulos em seu corpo crescendo em tamanho, talvez sinalizando a fonte de seu sofrimento. Recordou-se de Joe, o especialista em alongamento que havia visitado os SEALs, e sua filosofia de que o equilíbrio entre força e flexibilidade é essencial para o desempenho atlético. Joe, um decatleta que lutou contra suas próprias limitações físicas, descobriu que o alongamento poderia ser a chave para superar lesões e tensões musculares. Ele havia ensinado que muitas horas de alongamento intensivo poderiam restaurar a amplitude de movimento perdida devido ao uso excessivo e à falta de flexibilidade. David, que sempre priorizou força e potência, havia ignorado os conselhos de Joe, convencido de que a flexibilidade comprometeria sua velocidade e força. Mas agora, diante da possibilidade de um fim prematuro, ele reconsiderou essa perspectiva. Talvez fosse hora de adotar uma abordagem mais equilibrada, de dar ao seu corpo o cuidado e a atenção que ele havia negligenciado em busca de recordes e realizações. Talvez, na busca por resiliência, ele tivesse esquecido a importância da recuperação e do equilíbrio. E talvez, nesse momento de quietude forçada, David pudesse encontrar um novo caminho para a cura e a realização pessoal, um caminho pavimentado não apenas com disciplina e determinação, mas também com compreensão e cuidado com o próprio corpo. David Goggins, em sua busca incessante por superação, encontrou-se diante de um dilema que desafiava sua filosofia de vida, em paz, mas nunca satisfeito. A aceitação de si mesmo e do mundo não significava conformismo, mas sim o início de uma nova batalha para melhorar o que estava ao seu alcance. A medicina tradicional não havia trazido as respostas que ele buscava, e assim, ele se voltou para o alongamento, uma prática que antes negligenciara, mas que agora se tornava sua única esperança. O alongamento não era apenas uma atividade física, era uma jornada de autoconhecimento e cura. Cada sessão era um desafio, um mergulho no fogo da dor, mas também uma oportunidade para libertar seu corpo das amarras que o prendiam. Com o tempo, os nódulos que marcavam seu corpo começaram a diminuir, e com eles, a dor e o sofrimento que o acompanhavam há anos. David abandonou os remédios, exceto os necessários para sua tireoide, e encontrou na flexibilidade um novo caminho para a saúde e a energia. Sua determinação o levou de volta às ultramaratonas, onde sua resiliência foi recompensada com vitórias, como na Strolling Gym 40 Miler e na Infinitus 88 Cabda. Mas a corrida não era o fim de sua jornada, tornando-se bombeiro florestal em Montana, em busca de novos desafios e maneiras de servir. A aposentadoria da Marinha marcou o fim de um capítulo significativo em sua vida, mas também o início de outro. Escrevendo um dos seus livros mais famosos, Nada Pode Me Ferir, contando sua árdua trajetória de vida, que é um sucesso de vendas no mundo todo. Vou deixar o link oficial do livro no comentário fixado. Se você comprar através dele, estará apoiando o canal. Assim como David, sua mãe também trilhou um caminho de mudança significativo, conseguindo mudar completamente a própria vida e superar os traumas passados. Ela fez um mestrado em educação e agora trabalha como voluntária em um projeto para combater a violência doméstica. Além disso, quando não está nesse trabalho voluntário, ela é vice-presidente associada sênior em uma faculdade de medicina em Nashville. David Goggins
Agora com 49 anos, encontrou um equilíbrio entre aceitar a dor e fortalecer sua mente. A jornada de autodescoberta através do alongamento não apenas o revitalizou fisicamente, mas também o transformou mentalmente. Antes, ele recorria a soluções temporárias como a Silver Tape para remediar suas dores e problemas. Mas hoje, ele adota uma abordagem mais consciente e sustentável para lidar com os desafios da vida. Sua carreira como bombeiro florestal é um testemunho de sua paixão inabalável e de sua capacidade de enfrentar novos desafios. Ele não só se juntou a uma equipe dedicada, mas também melhorou seu desempenho atlético, correndo quilômetros mais rápido do que nunca, sem a necessidade de atalhos ou suportes. Este novo David é mais flexível, mais funcional e está aprendendo a se adaptar a este corpo renovado e a uma nova identidade. Embora sua paixão permaneça intensa, a raiva que uma vez o impulsionou agora requer um esforço consciente para ser acessada. Ele aprendeu a canalizar essa energia de forma mais controlada e produtiva. Os desafios e obstáculos de seu passado, o sofrimento e o trabalho árduo ainda estão frescos em sua memória, mas agora ele os vê como degraus que o levaram ao ponto onde está hoje. David continua a correr, não apenas nas trilhas e competições, mas também na corrida da vida, onde cada passo é uma oportunidade para crescer, aprender e se tornar uma versão ainda melhor de si mesmo. Sua vida é um lembrete de que a grandeza verdadeira é alcançada quando nos arriscamos em busca de metas audaciosas. E agora que você conheceu a história de David Goggins, é essencial que você conheça a história de superação de uma das maiores lendas do cinema, conhecido por papéis como O Exterminador do Futuro e Conan. Arnold Schwarzenegger superou diversos desafios até seu sucesso no cinema. Pensando nisso, preparei um vídeo onde mostro sua história de superação que vai mudar a forma como você enxerga o mundo. Clique no vídeo que está aparecendo na tela para assistir e se você gostou do vídeo, se inscreva e deixe o seu like. Até a próxima!